O nosso cérebro comanda tudo o que fazemos, como se fosse um painel de controle, e até as nossas ações mais inconscientes são conduzidas por ele, como não esquecermos de respirar, por exemplo, enquanto realizamos outras atividades. O problema é que esse sistema pode apresentar alguns tilts mentais e então perdemos a noção do que é real e do que foi criado pelo cérebro. Um exemplo disso é a gravidez psicológica. Como é possível justificar todos os sintomas que uma pessoa sente em seu corpo mesmo sem estar realmente grávida? Esse painel de controle mental também costuma pregar peças e criar algumas mentiras, sem que a gente perceba. Isso explicaria por que você não consegue espirrar com os olhos abertos ou prender a respiração até a morte. Você sabia que nós ficamos em média 4 horas por dia cegos? Parece loucura, né? Mas é verdade. Se você ficou curioso para saber como isso acontece, então acompanhe agora. Eu sou o Guilherme Marques e esses são 5 segredos que o seu cérebro nunca te contou. Número 1. Imagens criadas. Sabia que o cérebro edita tudo que você vê? Pois é, nem tudo que vemos são imagens reais. Se você costuma acordar às 7 da manhã e só vai dormir lá pelas 11 horas da noite, isso dá umas 16 horas acordado, tudo bem. Durante 4 horas desse período, o que os seus olhos veem são imagens artificiais criadas pelo seu cérebro. A explicação para isso é puramente biológica. Para os nossos olhos captarem uma imagem com clareza, eles ficam em constante movimento, fixados em um ponto e depois pulando de um ponto para o outro. Esses saltos duram 0,2 segundos. E como eles realizam esses pulos pelo menos 150 mil vezes por dia, o resultado disso equivale a 4 horas. É possível perceber isso quando você for conversar com uma pessoa olhando nos olhos dela. Você vai ver o movimento contínuo dos olhos dessa pessoa escaneando o seu rosto, mas inconscientemente. A questão principal vem agora. Para o cérebro receber a informação visual de cada salto que os olhos dão, leva 0,1 segundo. Enquanto isso, você fica cego. Mas essa cegueira involuntária é imperceptível. Acontece porque os nossos cérebros preenchem os pequenos lapsos do tempo com imagens artificiais. Só que na realidade você não viu nada disso com seus olhos. Número 2. Gravidez psicológica. Você já conheceu algum caso assim? Não vale dizer o caso da grávida de Taubaté não, porque aquilo nem foi uma gravidez psicológica, mas sim uma gravidez simulada e não tem nada a ver com esse assunto. Esse distúrbio psicológico não é algo descoberto recentemente, ele já afetava a vida das mulheres desde a época de Hipócrates, em 300 a.C. O mais assustador disso tudo são os sintomas que as mulheres com gravidez psicológica sentem. São muito parecidos com os de uma gravidez real, como enjoos, mamas cheias de leite e até o crescimento da barriga. Alguns casos já chegaram ao extremo dessas mulheres irem à maternidade acreditando estar em trabalho de parto. Isso acontece na maioria das vezes com mulheres que têm dificuldades para engravidar ou então que sofrem muita pressão psicológica ou social para ter filhos. Os sintomas começam a surgir por estímulos da hipófise, uma glândula no cérebro que libera vários hormônios, inclusive os da gravidez. E se esse tipo de situação nas mulheres já não fosse difícil de lidar, imagina quando ocorre com homens. Mas calma, é um pouquinho diferente e só acontece quando a companheira deles realmente engravida. Eles podem chegar a sentir cãibras e inchaços abdominais por tempo indeterminado. Número 3. Síndrome da mão alheia. Você já imaginou se você não tivesse o controle de uma das suas mãos e ela tentasse te bater ou te estapear toda hora? Ou pior, já pensou se enquanto você estivesse passeando, andando pelo shopping e a sua mão involuntariamente pegasse a bolsa de uma pessoa sem que você quisesse? Seria difícil explicar uma situação assim, né? Se você acha que isso é história para filme, acredite, é totalmente possível de acontecer, mesmo que seja raro. As pessoas que sofrem dessa condição não conseguem controlar uma das mãos. É como se ela tivesse vida própria. Esse é o caso da americana Karen Barnes, de 55 anos e que foi diagnosticada com a síndrome da mão alheia. Desde os 10 anos de idade, essa mulher sofria de epilepsia e precisou passar por uma cirurgia para tratar da doença aos 27 anos. Ela foi curada, mas a delicada operação em seu cérebro fez surgir um novo problema e por 18 anos ela sofreu com essa síndrome. Somente agora ela conseguiu medicamentos específicos que podem ajudá-la a obter o controle do hemisfério direito do seu cérebro novamente. Número 4. O que não conseguimos fazer. Eu duvido que você consiga espirrar com seus olhos abertos, ou então sentir cócegas ao fazer com as suas próprias mãos. Você sabe por que não consegue fazer isso? É simples, o cérebro controla tudo e essas ações implicam no funcionamento equilibrado do nosso organismo. Se ele não fizesse isso, você conseguiria segurar a respiração até morrer, por exemplo.
É uma forma de proteção para nosso corpo. Você não consegue espirrar com os olhos abertos por causa de uma reação de contração muscular do nosso corpo nesse momento, incluindo o nosso globo ocular, que faz o movimento das pálpebras. Por isso, sempre fechamos os olhos quando espirramos. No caso das cócegas, se alguém tentar fazer em você, o corpo reage de maneira involuntária, como forma de aviso, por aquele contato parecer algo perigoso. Quando é a nossa própria mão, o nosso cérebro entende que não há risco e por isso não reage da mesma forma. Número 5. Lembranças falsas. Nossa memória não é algo muito confiável não, ela é frágil e também pode falhar algumas vezes. Alguns pesquisadores americanos e suecos realizaram estudos sobre o funcionamento dessa parte do cérebro e descobriram as memórias falsas. Funciona assim: qualquer pessoa pode descrever algum caso que nunca viu ou acreditar que já viveu determinada situação, mesmo quando isso nunca aconteceu. Muitas vezes isso ocorre por hipnose ou quando a pessoa é induzida por algum questionamento. Esse estudo explica que, se uma pessoa se sentir pressionada a lembrar de algo, isso pode torná-la mais frágil e suscetível a imaginar situações que ela nunca viveu. Em tribunais nos Estados Unidos, é possível saber se um testemunho é real ou foi manipulado. Ou então, em casos clínicos, é possível perceber quando existe a indução de falsas memórias nos pacientes. Existem muitos casos de pessoas que afirmam já terem sofrido abuso sexual, mas na verdade eles nunca viveram essa situação. E aí, gostou do vídeo? Grande abraço pra você então e até a próxima. Tchau!